Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um quadro da série sobre as eleições do PROEP. Eu sou o Luiz, graduando em Ciências Sociais da Unicamp e sou um homem branco, cabelo curto e estou vestindo uma camiseta preta escrito Política se Aprende. Essa entrevista e toda a série sobre as eleições é uma iniciativa do PROEP, um projeto de extensão de educação política aqui da Unicamp, formado por professores e alunos. Se você ainda não conhece os nossos canais, nos acompanhe nas redes sociais e também no YouTube. Na entrevista de hoje, nós iremos conversar com a Caroline Cavalcante, que é mestra em Ciência Política pela Universidade do Pará e atualmente é doutoranda em Ciência Política aqui na Unicamp. Ela é especialista em financiamento de campanha e também no sistema eleitoral e partidário. Carol, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Luiz. Obrigada a toda a equipe do projeto. Eu me chamo Caroline Cavalcante, sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados e estou vestindo uma camisa rosa. Na entrevista de hoje, nós pensamos em conversar e tentar compreender melhor o que seria o financiamento de campanha, né? Como que funciona no Brasil, o fundo eleitoral, o fundo partidário. E a gente tem visto que nesses últimos anos tem muita discussão, né, sobre o financiamento aqui no Brasil. Então eu queria saber se é possível fazer uma eleição sem nenhum tipo de financiamento. Em outras palavras, né? Se dá para existir democracia sem dinheiro. Possível sempre vai ser, né? Porém, em termos gerais, os estudos tendem a identificar associações positivas entre recursos financeiros e resultado nas urnas. Isso significa que quem tem maior potencial de ser eleito é quem tem mais dinheiro para investir na campanha. Para você ter uma ideia, Luiz, os candidatos eleitos, eles no geral arrecadam 11 vezes mais do que um candidato não eleito. Então, no modelo de sistema político que a gente tem hoje no Brasil, que as campanhas têm um custo alto, que para você mobilizar pessoas, mobilizar eleitores, para você conseguir chegar no eleitor, você tem um custo significativo. Então, dinheiro importa muito no modelo de democracia do Brasil. Você saberia me falar como isso funciona em outros países? Olha, 68% dos países no mundo utilizam algum tipo de financiamento público, né? Tanto para as campanhas quanto para a manutenção dos partidos políticos. Mas eu acho que um dos modelos que mais a gente pode dizer que se repetem em vários países é o modelo da contrapartida. Na Alemanha, por exemplo, cada recurso que o partido consegue arrecadar é como se o Estado devolvesse a ele como incentivo. É um modelo que nós não temos no Brasil. No Brasil, o que conta é o número de parlamentares eleitos, é o tamanho que o partido tem no Congresso Nacional, né? Então é bem diferente. No México, por exemplo, nós já temos um modelo mais parecido com o modelo do Brasil, só que lá os recursos públicos têm mais força, né? E em anos eleitorais os partidos recebem, por exemplo, um plus de 50% nas verbas que eles recebem, como se fosse aqui o fundo partidário, né? Você tem um aumento de 50%. Na Itália, você é proibido transferência de recursos públicos para os partidos políticos. E nos Estados Unidos, o dinheiro público está praticamente em decadência, né? E por que está em decadência o dinheiro público nos Estados Unidos? Porque ele interfere no limite do que você pode arrecadar. Então, não é interessante nas eleições americanas você receber dinheiro público, né? E uma coisa que é muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, é que nos Estados Unidos você demonstra quanto você arrecadou com orgulho, né? É um assunto que é tratado na eleição norte-americana. Então, vocês já arrecadamos tanto, um ranking, a ideia, né, de quem arrecadou mais, inclusive com a ideia de competitividade. Nossa, olha só como esse partido arrecadou, como essa candidatura arrecadou, que é, por exemplo, muito diferente do Brasil. No Brasil, esse é um tema que não faz parte da pauta eleitoral. Ninguém diz no Brasil, meu partido arrecadou tanto, meu candidato arrecadou tanto. Esse é um assunto que, no geral, nós, cientistas políticos, conversamos, né? Mas que a sociedade, inclusive a grande imprensa, não pauta, né? Então esse não é um tema das eleições no caso brasileiro. E aqui no Brasil como que funciona esse financiamento?
Então, durante 20 anos, nós tivemos uma forte presença das empresas, né, na arrecadação de partidos e candidatos. Para você ter uma ideia, 50% do dinheiro dos recursos arrecadados por partidos vinha das grandes empresas, né? Em 2015, o STF resolveu dizer, ô empresa, ô empresariado, vocês não vão mais poder participar do jogo eleitoral, né? E 2016 foi a primeira eleição no Brasil em que já não se contou mais com o dinheiro das empresas na disputa eleitoral. E em 2017, a gente já tem a criação de um fundo público exclusivo para financiar campanhas no Brasil. Mas hoje, quais são as fontes, né, que os partidos e os candidatos podem arrecadar? Os recursos próprios, dos próprios candidatos, que eles podem autofinanciar suas campanhas, né? Os recursos dos fundos, seja o fundo partidário ou seja o fundo eleitoral, ambos, né, podem ser utilizados na campanha, e as doações de pessoas físicas, que sou eu, por exemplo, doando para você, se você for candidato, né, dentro do limite aí de 10% dos rendimentos brutos que eu posso doar em relação à minha arrecadação, meus rendimentos, né, anual. E como são distribuídos esses recursos nesse fundo partidário que você comentou? Nós temos 2 fundos públicos hoje no Brasil, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário, ele é um fundo destinado para a sobrevivência dos partidos políticos, né, para a manutenção, na verdade, dos partidos políticos. Então, é um fundo utilizado para o dia a dia dos partidos políticos, né? O fundo eleitoral, ele já tem uma outra característica. Qual que é a característica do fundo? Ele é relativamente recente, né? Ele passa a ser introduzido nas campanhas eleitorais a partir de 2018, né? E ele é um fundo exclusivo para as campanhas eleitorais. Então, ele só existe em ano que você tem eleição. É diferente do fundo partidário. O fundo partidário não, ele existe para manter os partidos políticos, para que os partidos políticos mantenham sua sede, para que os partidos políticos possam fazer seus eventos, possam fazer pesquisas. Então, ele é um fundo para a manutenção dos partidos políticos, enquanto que o fundo eleitoral é um fundo para a campanha, para que os partidos financiem as suas candidaturas. Quais partidos são mais favorecidos com esses fundos? Então, hoje as maiores legendas são os que recebem mais fundo público, né? Os fundos públicos. No caso é o União Brasil, o PT, o MDB, né? São as grandes legendas que recebem a maior quantidade. Por quê? Porque a distribuição desses recursos eles estão atrelados à representação parlamentar no Congresso. Então, maiores legendas são mais beneficiadas por recursos públicos. E quais são as maiores fontes de arrecadação desses partidos? Olha, hoje nós temos uma total dependência praticamente dos partidos do dinheiro público, né? Porque é a principal fonte de arrecadação. No Brasil nós não temos uma tradição, uma cultura, né, do indivíduo doar para partido político, né? Você não tem isso. Então a arrecadação própria dos filiados, de engajamento político, de organização partidária, ela é muito baixa. O maior volume de recursos hoje nos partidos políticos é recurso público. Entendi. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Infelizmente a gente chegou ao fim, mas não sei se você quer deixar uma mensagem também para o eleitor. Eu queria parabenizar a iniciativa do projeto, né, que é um projeto fantástico aqui na universidade, que leva a informação, né, para milhares, não só dos nossos estudantes, mas para todos que acompanham, né, aqui no canal do YouTube, que acompanham as redes sociais. Mas eu queria deixar a seguinte mensagem: esse ano nós vamos ter eleição no Brasil, né? Nós vamos ter eleição no Brasil. E os partidos políticos, desde a criação específica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, têm recebido volumosos recursos de dinheiro público, né? Então é muito importante que o eleitor também possa refletir sobre isso, porque esse volume de recursos é um volume de recursos que podia estar sendo investido aqui na universidade, que podia estar sendo investido na saúde, mas que está sendo destinado aos partidos políticos, né? Então, o eleitor precisa se perguntar: quem financia meu candidato? Essa é uma pergunta-chave para o exercício da cidadania. Como o seu candidato utiliza o recurso que ele recebe de dinheiro público é muito importante para que você saiba qual é o nível de zelo também que ele vai ter com o trato da coisa pública,
né? Então eu acho que essa é uma mensagem que o eleitor, né, precisa introduzir ao decidir o seu voto, né? Como que o meu candidato utiliza o recurso que ele recebe. É com transparência, é com responsabilidade, porque isso diz muito sobre como vai ser também a atuação dele no parlamento. E o que nós vimos em 2018 foi o uso exacerbado desse dinheiro de forma errada, né, de forma incorreta. Então você teve aí um volume grande de recursos que deveriam ser utilizados para investir em candidaturas femininas que foram utilizados para candidaturas laranjas. Então, como seu partido, como partido que você pretende destinar o seu voto, como seu candidato utiliza esse recurso, é muito importante que você saiba, porque isso diz muito também sobre o que vai ser a atuação dele no parlamento. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Carol. E fique de olho nas próximas séries das eleições.